Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar minhas primeiras impressões e fazer um unboxing de dois perfumes da Granado. Começando por esse aqui, que é o Granado Couro, e depois o Granado Patchouli. Esses dois perfumes aqui eu comprei durante a semana Granado, no meio do ano agora. E no final do vídeo eu vou falar qual dos dois que eu gostei mais. Então bora lá começar o vídeo. Vou começar falando desse perfume aqui, o Granado Couro. Esse perfume ele foi lançado em 2020, ele vem na concentração Eau de Toilette, ou EDT, e ele faz parte da linha Vintage da Granado. Esse frasco que eu comprei é o frasco de 100 ml do Granado Couro, e o preço hoje no site da Granado é de R$ 185 por esse frasco aqui de 100 ml, só que durante a semana Granado, o preço que eu paguei nele foi de R$ 85. Então teve aí R$ 100 de desconto nesse perfume. Bom, e essa caixa do Granado Couro, ela segue a identidade visual da coleção Layering, que é a mesma que do Patchouli. Porque as caixas aqui elas são bem parecidas. E também do Granado Iris, que eu já falei aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima pro vídeo que eu fiz falando do Iris. Se tiver interesse, depois dá uma clicada lá. E nesse mesmo vídeo aqui que eu falei do Granado Iris, eu também falei um pouco mais sobre a empresa, sobre a Granado, nos primeiros minutos do vídeo. Então se tiver interesse também, dá uma clicada lá. Vou tirar o plástico aqui primeiro para mostrar um pouco melhor os detalhes da caixa desse perfume. Então os detalhes da caixa aqui. Então o nome da marca, Granado, perfume couro. A concentração dele é Eau de Toilette. E ele vem no frasco aqui de 100 ml. E aqui atrás tem as notas do perfume aqui em cima. Aqui embaixo tem o número do lote e a validade. No caso aqui tá 10/29, ou seja, outubro de 2029. Só que lembrando, se você mantiver o perfume longe de calor, umidade, variação de temperatura, o perfume ele provavelmente vai durar além dessa data aqui. É só uma referência mesmo. Vamos tirar o perfume aqui da caixa, então. Ele vem assim. Então, esse é o Granado Couro. Vê aqui a cor do perfume. Ele é meio bege, é bem claro a cor do perfume. Lembrando que a Granado fala que eles não usam corantes nos perfumes. Vou borrifar o Granado Couro na pele primeiro, para ver como que ele vai evoluir depois de um tempo, depois dos primeiros minutos. Bastante perfume. Vou falar então o que eu acho dos primeiros minutos do Granado Couro na pele. É bom, mas assim, o primeiro cheiro que eu sinto aqui não é cheiro de couro, é cheiro de graxa, cheiro de oficina. A saída dele é um pouco mais pesada do que eu imaginava. Acho que depois dos dois perfumes que eu experimentei primeiro da Granado, achei eles muito leves. Esse aqui é um pouco mais pesado do que eu imaginava. Bom, pelo fato do perfume ter a nota de couro e esse cheiro de graxa que eu tô sentindo aqui no começo, pelo menos nos primeiros minutos, eu acho que ele é bem mais masculino do que compartilhável e lembra muito um perfume da Tom Ford. Não tô lembrando qual que é agora, mas lembra muito. Bom, vindo fragrante, que aqui muita gente acha que esse perfume aqui lembra dois perfumes da Tom Ford, só que eu não tenho nenhum dos dois aqui na minha coleção. Só que o terceiro perfume mais similar é esse aqui, de acordo com os votos do pessoal no Fragrante, é o perfume que eu tenho na coleção, que é esse aqui. É o Rassasi La Yucawam. Aí eu vou fazer o seguinte, vou borrifar ele aqui na fita e vou borrifar o Granado Couro também na fita. Tô deixando ele aqui na pele, na minha mão, para evoluir. Daqui a uma meia hora mais ou menos eu vou falar o que eu tô achando, o que eu achei que mudou nesse perfume, mas vou borrifar cada um aqui na fita para comparar de forma mais justa. Então primeiro eu vou borrifar o Granado Couro, que é esse aqui. Vou borrifar aqui na fita. E agora eu vou borrifar o Rassasi, uma outra fita. Esse perfume aqui, inclusive, ele é um perfume árabe, né? Um perfume que é um clone, na verdade, do perfume da Tom Ford. É um dos clones mais famosos. E é um dos primeiros perfumes que eu comprei na minha coleção. Um dos poucos árabes que eu mantive, que eu não desfiz. A qualidade dele é muito boa. Então, o Granado Couro aqui e o Rassasi aqui, nessa mão. Cara, no papel não parece muito, não. Pelo menos no papel eles não se parecem. E esse perfume aqui ele é mais concentrado. Esse perfume é Eau de Parfum, então obviamente vai ser mais concentrado do que o perfume da Granado, que é só um Eau de Toilette.
Mas aqui na fita, assim, lembra obviamente por conta da nota de couro dos dois, mas o Rassas ele é mais forte. Eu acho que na pele ele vai ser mais forte também. Então eu não acho que os dois se pareçam tanto assim. Mas no fragrante tá falando que é o terceiro, né? Os dois primeiros são perfumes da Tom Ford, e eu acho que realmente esse perfume aqui lembra bastante um dos dois da Tom Ford. Vou falar agora dos usos recomendados para o Granado Couro. Eu acho que esse perfume aqui ele seria bom para trabalhar ou para poder sair também, mas algumas pessoas podem achar que ele não é tão forte assim para poder sair. Então uma recomendação, uma coisa que muita gente faz também, fala no fragrante que faz, é fazer layering com esse perfume aqui. Inclusive a coleção chama layering. Então esses perfumes com essa caixa aqui, muita gente faz layering com eles, eles são pensados para isso também. Uma forma de fazer layering com esse perfume aqui é você pega o Granado Couro, borrifa nos lugares que você geralmente borrifa. Geralmente eu recomendo na dobra do cotovelo, aqui né, do lado do pescoço, atrás aqui também, e por dentro da blusa. Então, borrifa ele primeiro, depois você vem com um perfume um pouco mais forte, que tem um pouco mais de projeção, borrifa por cima. Bom, enquanto esse perfume aqui evolui na minha pele, que eu borrifei aqui na minha mão, vou falar do outro perfume aqui nesse vídeo, que é o Patchouli. Vou falar agora desse perfume aqui, Granado Patchouli. Esse perfume aqui ele é um pouco mais recente do que o Granado Couro. Ele foi lançado em 2023, enquanto o Couro foi lançado em 2020. Esse perfume aqui também faz parte da mesma linha Vintage e coleção Layering do Granado Couro que eu acabei de falar. E esse perfume aqui, no dia que eu tô gravando, ele também tá o mesmo preço do Granado Couro, R$ 185 no site oficial. E durante a semana Granado eu paguei só 119. Foi um pouquinho mais caro que o Couro, mas ainda assim um preço muito bom. Também um frasco de 100 ml. E como eu já disse, ele faz parte da mesma linha, da mesma coleção do Granado Couro. Então eu não vou falar as mesmas coisas aqui, a caixa dos dois são bem parecidas. Só tirar o plástico dele aqui primeiro. Abrir a caixa aqui agora. Tá aqui. Granado Patchouli. Ele tem um tom um pouco mais esverdeado do que o Couro. A cor aqui do Couro é a cor do Patchouli. Vou borrifar o Patchouli na mão também, igual eu fiz com o Granado Couro, poder ver como que ele vai evoluir depois de uma meia hora, 40 minutos. Se eu não me engano, esses frascos aqui, eles deram uma reformulada e a tampa mudou. Essa tampa aqui ela é bem fajutinha, bem descartável. Bom, o cheiro aqui no começo é bem amadeirado, o perfume. Cheiro de cardamomo. Assim, pelo menos nos primeiros minutos aqui, perfume bem masculino. Não acho que seja compartilhável não, pelo menos por agora. Vamos ver como que ele vai evoluir depois de uns 40 minutos. Assim como o Granado Couro, eu acho que o Patchouli também é excelente para ir para o trabalho. Não acho que ninguém vai reclamar se você borrifar um desses dois perfumes aqui de forma adequada, né? Você não vai borrifar 15, 20 vezes, mas eu não acho que seja um perfume pesado para o escritório. Nenhum dos dois. Mas para sair, eu já não usaria esse perfume aqui. Eu não acho que ele seja forte o bastante para durar um certo tempo aí enquanto eu estiver fora de casa. Eu já usaria um perfume um pouco mais forte aqui na minha coleção. Mas pelo menos por agora, nos primeiros minutos, eu diria que os dois são tranquilaços para o escritório. Voltando para o fragrante, o pessoal comentando que esse perfume aqui, o Granado Patchouli, ele se parece com dois perfumes que dessa vez eu tenho aqui na coleção. O primeiro é o Boss Bottle Elixir, que é esse aqui. E o segundo é um perfume que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é o Montblanc Patchouli Ink. Vou deixar um card aqui em cima. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você pode voltar. Se tiver interesse nesse perfume aqui, é só assistir lá. Fiz um unboxing e minhas primeiras impressões sobre esse perfume. Então, igual eu fiz com o Granado Couro, eu vou borrifar aqui o Patchouli na fita e os outros dois perfumes aqui também para poder comparar de forma mais justa. Vou borrifar o Patchouli primeiro. Vou borrifar o Hugo Boss agora. Boss Bottle Elixir. Vou borrifar do bem, mais ou menos. Por fim, o Patchouli Ink, da Montblanc. O borrifador dele é melhor. Com as três fitas aqui, vou ver o cheiro primeiro do Granado. Bom, gostei dele. Agora o Hugo Boss, o Elixir. Você sente o Patchouli também, mas vamos ver o Montblanc.
Montblanc não. Granada do Patchouli é o mais leve, disparado. Ao menos concentrado também, é meio que esperado. Tô tentando comparar aqui os cheiros dos três. Você sente o cheiro do Patchouli nos três, mas tem outras notas junto aí, eu acho que não se parecem. Não sei, talvez o pessoal tenha falado no Fragrantica que eles se parecem depois de alguns minutos, né? Talvez a secagem. Mas na saída não. Vou fazer o seguinte, vou parar de gravar agora, vou esperar meia hora, 40 minutos, para ver como que esses dois perfumes aqui vão evoluir na pele. Eu borrifei um em cada mão. Eu volto daqui a pouco. Vamos falar agora como que cada um desses perfumes aqui evoluiu na minha pele, depois de 40 minutos. Começando aqui com o Granada do Couro. Eu acho que agora ele ficou mais parecido ainda com o Tom Ford. Assim, eu não tenho o Tom Ford na minha coleção, só que eu já borrifei ele algumas vezes já. Lembra bastante. Aquele cheiro de graxa diminuiu um pouco agora. Acho que ficou agora mais forte a nota de couro. Vou fazer o seguinte, aqui tem 40 minutos, pelo menos, que eu borrifei. Vou borrifar em outra parte aqui do meu braço, para poder comparar os primeiros minutos com 40 minutos. Então vamos lá. 40 minutos aqui. E acabei de borrifar aqui embaixo. Só cheirei o álcool agora. Pera aí. Aquela graxa no começo, ela some. Cheirão de graxa aqui no começo, ela desaparece com a secagem e o couro começa a aparecer um pouco mais depois de um tempo. E agora como que o Granada do Patchouli mudou aqui na minha pele. Aqui na minha mão tem 40 minutos já que eu borrifei. Patchouli bem óbvio aqui. Um pouco mais leve. Não sei se mudou tanto dos primeiros minutos. Então eu vou borrifar de novo em outra parte aqui do meu braço. Então 40 minutos aqui e borrifei agora aqui. Achei bem linear. Assim, o cheiro é o mesmo, cheiro de patchouli. O Granada do Couro que eu falei primeiro, ele tinha aquele cheiro de graxa no começo que foi virando cheiro de couro. Então teve uma mudança um pouco aí no cheiro também, e na intensidade, obviamente. Já o patchouli, continua o patchouli, só que só fica mais fraco. Mas ainda assim, eu acho ele muito bom. Cara, esses dois perfumes aqui desse vídeo, tanto o couro quanto o patchouli, eu achei eles bem melhores do que os outros dois perfumes que eu falei no primeiro vídeo, que eu fiz aqui da Granada. Acho que os públicos são diferentes. Esses dois perfumes aqui, eles são bem mais masculinos do que o Iris e o Suzette, que eu falei no primeiro vídeo. Meu veredito agora é qual dos dois perfumes que eu gostei mais, se foi o couro ou se foi o patchouli. Eu acho que eu tenho que usar os dois perfumes ainda, para poder saber, né, melhor qual dos dois que eu vou gostar mais. Pelo menos nesse tempo que eu passei gravando esse vídeo, o meu favorito é o Granada do Couro. Pelo fato de ele se parecer com aquele Tom Ford, e ele ter um pouco de diferença, né, no começo e na secagem. Como eu já disse, esse aqui começa com um cheiro de graxa, um cheiro forte de oficina, e ele vai evoluindo para ficar com um cheiro de couro. Já o patchouli, ele é bem mais linear, ele tem um cheiro de patchouli o tempo todo, ele só fica menos intenso durante a secagem. Mas eu quero usar os dois. Eu vou usar os dois para ir para o trabalho. Agora acho que o tempo está esfriando aqui no Canadá, acho que vai ficar adequado para eu poder usar esse aqui. Vou poder falar melhor qual dos dois que eu realmente gostei mais. Bom, se você chegou até o final do vídeo aqui, deixa um comentário falando qual desses dois perfumes você ficou mais interessado em experimentar. Deixa uma curtida também no vídeo, deixa uma hypada caso seja possível também, para o YouTube divulgar para mais pessoas. Assina o canal caso não tenha assinado ainda. Te vejo na semana que vem. Até mais.